Hoje, sábado, dia 18 de outubro. Gente, hoje assim foi um dia meio denso, cheio de conteúdo, tá? Foi uma coisa ali na fazenda que estourou, né? Boa parte disso eu já tinha comentado com vocês de madrugada. Mas um outro detalhe eu vou falar aqui pra vocês foi da briga entre a Rayane, o Chaya, o Creu. Eu falei pra vocês parte da briga da Rayane com o Creu, porque eu tava na hora ali. Mas falta falar mais outras coisas que eu ainda não tinha falado para vocês. Sobre como é que foi que essa briga começou, como é que tudo veio e tal. Isso realmente não deu para falar com vocês ontem, infelizmente, tá? E esse vídeo vai sair um pouquinho atrasado e eu admito para vocês. Ontem eu acho que vocês perceberam que eu não estava me sentindo bem na hora que eu estava fazendo o vídeo aqui. Vocês percebiam que eu tava dando pausas na hora que eu tava falando e tal. Porque realmente eu tava me sentindo mal. Eu tava com muita dor de barriga. Eu não sei porque. Eu acho que eu tô desenvolvendo alguma intolerância à lactose. Não sei. Porque um pouquinho antes eu tinha comido uma coisa com queijo. Um sanduíche com queijo. E normalmente queijo nunca me fez mal. E aí eu fui comer ontem e me fez mal. E eu tava gravando com vocês, tava com dor de cabeça, uma dor na barriga muito forte, mas mantive até o final. Depois disso, tomei a medicação para passar a dor e tal. E eu acompanhei a briga toda. E como foi muito denso, a medicação me derrubou. Quando eu acordei, já estava um pouquinho fora do horário que normalmente eu acordo. E aí eu fiquei meio perdido nos acontecimentos. Então, esse vídeo vai sair um pouquinho atrasado hoje, tá? Mas o importante é que a gente tá aqui. Eu ia fazer uma live, gente, mas como eu ainda não tô me sentindo 100% bem hoje, por causa disso, achei melhor gravar, porque se acontece alguma coisa de eu passar mal, pelo menos eu posso editar e depois eu posso colocar alguma coisa assim, cortar os pedaços e ir postando de outra forma, tá bom? Vamos lá, vamos comentar com vocês essas tretas aí. E olha, vou ser sincero pra vocês. Eu falei ontem no vídeo sobre o Matheus. Eu falei ontem que o Matheus estava indo para um jogo terrível, de simular ali com a Duda. E hoje, tá? Ontem mesmo de madrugada eu já tinha prestado atenção no que as redes sociais estavam falando, mas como eu falei para vocês, eu estava me sentindo mal e tal, eu não deu para eu ver tudo. Quando foi hoje, eu fui ligar as redes sociais, fui abrir ali, eu vi um monte de gente detonando a atitude do Matheus de fazer isso com a Duda. E detonou ainda mais quando ele convidou o Wallace, o Nizam e a Maria pro rancho do fazendeiro. Aliás, ele só convidou a Maria porque o Mesquita tinha dado rosas para ela. Sério, ele tá disputando com o Mesquita. Se o Mesquita tá interessado na Maria, o Matheus vai lá e tá indo pra cima da Maria. Eu tô achando ridícula a atitude do Matheus com relação a essas coisas, porque fica parecendo que ele tem um problema que ele não conseguiu resolver ainda. Ou ele tá afim do Mesquita, ou ele tá afim da Duda ou de alguém. Porque da forma que ele tá agindo ali, vamos ser sinceros, gente, não dá. O cara tá perdidão ali dentro. Nossa, bote perdido nisso, tá? E agora o Wallace. Gente, o Wallace, eu vou começar falando logo dele, né? O Wallace tinha falado ali que ele ia pra cima da Duda justamente pra provar o ponto dele pro Matheus. E ele foi mesmo, tá? Na festa ontem à noite. Eu vou puxar esse ponto aqui pra gente continuar essa linha narrativa. Na festa, antes da festa, o Wallace tinha dito pro Matheus que ele ia puxar a Duda, que ele ia conversar com a Duda, porque a Duda isso, a Duda aquilo, porque a Duda tava falando e mentindo sobre ele e tal. Então ele ia puxar a Duda, ele ia atrás da Duda para se resolver com ela. Enfim, isso foi o que ele falou. Aí durante a festa, ele realmente foi atrás da Duda, ele realmente foi procurar conversar com ela. Tanto que a Ioná viu e disse que a Duda era uma falsa, porque ela estava dando ali papo pro Wallace. E aí o Wallace foi lá e foi conversar com ela. O Wallace disse ali que ele foi
feito de trouxa, que ele estava cansado disso e que ele precisava cobrar a história do selinho, que ele próprio propôs. Só que ele tá, desde a semana passada, tentando transferir essa culpa para Duda. Ou seja, ele acha que a gente vai acreditar nessa. E aí ele continua, mas ele disse ali que a paciência dele já tinha evaporado, que ele não tinha mais condição de continuar desse jeito. E aí ele foi ali e disse pra Duda, o que você tentou fazer e o que você deixou de fazer, as pernas e as raízes e a história que você criou. Você sabia muito bem para qual caminho você estava levando, disse o Wallace pra Duda. E aí o Wallace começou ali a confrontar a Duda, porque a história toda começou quando a Duda perguntou pro Wallace se ele estava se sentindo bem, que ele parecia triste. Foi aí que ele foi lá e desenrolou a história, querendo fazer parecer com que ela tivesse a culpa de algo que ela não fez. E aí o Wallace disse assim pra ela, você me usou e deixou a piada correr porque era conveniente pra você. Aí a Duda vira pra ele e fala assim, eu pensei que já estava tudo resolvido. Pelo menos pra mim estava resolvido, disse a Duda. Só que ele disse ali que ele não gosta de ser feito de palhaço e que ele se sentiu feito de palhaço. E aí a Duda foi lá e falou assim pra ele, mas por que você tá tão agressivo? Ela tá aprendendo com a Saori, inclusive, né? Eu tô achando interessante a amizade das duas, que é uma amizade de cobras, mas pelo menos elas deixam isso claro pra gente. E aí ela fala ali, por que você tá sendo agressivo? E aí ele começou a cortar e começou a dizer ali que a narrativa dela agora tinha mudado, tinha passado do assédio pra agressividade. E aí ele diz que com ele esse papinho não colava mais não. E aí ele fala assim, vamos ver o que o Brasil acha. Chamou ela pra roça. Chamou ela pra roça. Eu não vou dizer nada, porque eu já sei exatamente aonde isso aí vai dar, né? A burrice do Wallace, eu já falei pra vocês, eu acho que o Wallace, ele é parecido com o Cesar Black, da edição 15, da Fazenda 15. Porque o Black, ele agia muito assim. E eu não tenho nada contra o Black, já falei, eu gostava muito do Black no BBB, eu tive muitos contatos com a DM do Black e tal, mas, enfim, não sou obrigado a concordar com tudo que ele faz. Eu achava o Black muito assim, muito soberbo nessa coisa de jogo, se achando demais e tal, e o Wallace me lembra muito o Black nesse sentido, essa soberba toda de se achar o dono do jogo, de achar que ele é o único que sabe das coisas, e que ele tá ali abafando e tal. Ele foi pra cima da Duda com esse intuito de achar que ele tá abafando que o Brasil tinha comprado o lado dele dessa história, assim, ele nunca ter como ter jogado pro público isso. Porque isso realmente até agora ele não foi para uma roça. Então como é que ele vai saber o que o público tá pensando disso? Mas ele vai lá e joga isso pra Duda. Depois que ele termina de conversar com a Duda, o Matheus vai lá pra cima da Duda, né? Por isso que eu falei. Olha aí o que o Wallace está armando para Duda. Porque depois que o Matheus fez tudo aquilo na casinha da árvore, aquele espetáculo canalha e ridículo dele, ele foi ali, depois de ver a Duda, e foi perguntar para a Duda o que é que ela tinha conversado com o Wallace. E aí a Duda, a única coisa disse que ela falou ali é que ela só queria saber se ele estava bem, porque ele parecia que estava triste. Era só isso. Só que o Matheus disse que isso era uma desculpa batida e que ele não estava querendo saber dessa história. Aí ele começou a dizer que o que tinha acontecido na casinha da árvore, o beijo deles era um beijo real, mas que a confiança que ele tinha na Duda estava indo pelo ralo. Aí eles começaram a fazer uma DR que não saía do lugar. É uma DR ali, aquele looping chato ali, aquela coisa, porque o Matheus é chato com essas coisas, que eu não gosto nem de ficar repetindo, gente, porque é chato e tal. Mas ele começou a dizer ali que a Duda tinha mandado um foda-se pra ele. Sério, foi chato, chato de ver, porque ele é um cara chato quando ele quer ser. Agora, assim, o resumo de tudo isso aí, dessa ópera toda, é que ele quer a segurança de que ela
alguma coisa, ou tá ficando com ele, só que ela não tá disposta a entregar isso, ela não tá querendo dizer que os dois vão ter alguma coisa, que os dois vão namorar, isso e aquilo, até porque nem ela sabe como é que as coisas vão ser aqui fora, e muito menos ele. Ela tá deixando isso claro para ele, ela não está mentindo, mas ele insiste em não acreditar. O que eu acho a maior burrice dele, sério mesmo, eu acho a maior burrice da parte do Matheus, ele ficar cobrando alguma coisa dela. Mas enfim, a relação deles já azedou e me parece aí, depois do rancho, que já tá muito mais do que azeda, inclusive. Já apodreceu de vez. E aí, a gente teve outro momento ali da festa, que essa foi uma das coisas que levou a uma das grandes brigas da noite. A Michelle estava lá, sentada com o Shaya, e aí eles estavam conversando ali. Um ficava dando um empurrãozinho aqui, outro ficava dando um empurrãozinho ali. Ficavam falando ali uma conversa cifrada, tal, mas ao mesmo tempo a gente entendia que eles estavam falando dos sentimentos deles. Um pelo outro, essas coisas que a gente já sabe aonde vai dar, né? Eu acho que isso aí já tá bastante claro. E aí teve um momento que até o DJ da festa começou a botar uma trilha sonora para ver se os dois se pegavam, para ver se os dois davam um beijo um no outro, mas isso também não aconteceu. A Michelle me parece que ela tá com um certo medo de se jogar. Mesmo que ela tenha admitido que isso seja algo bom para ela, ela tá com um certo medo de ir para frente. Ela tá com um certo medo de dizer o que realmente ela sente. Não exatamente para o público, porque a gente sabe, mas dentro da casa, praticamente só quem sabe é ela e algumas pessoas no entorno dela. Só que nem todo mundo da casa sabe exatamente desse sentimento. E isso foi um dos motivos da briga hoje de madrugada. Porque se ela tivesse sido aberta com isso, ninguém reclamaria disso. Mas eles ficaram lá, assim, se empurrando, um empurrinho aqui, um empurrinho ali, uma insinuaçãozinha aqui, uma insinuaçãozinha ali, os dois juntinhos na festa, a trilha sonora tentando ajudar, mas aí depois eles foram lá pra dentro e tal. Aí ela começou a dizer ali que para ela, o envolvimento com o Shaya não é estratégia de jogo. E ela disse ali que isso não é carência, que ela não tá carente, que não é estratégia, porque ela não tá mesmo ali pensando em jogar o mesmo jogo que o Shaya. Depois ela mesma falou que o relacionamento dela, o casamento dela já tava ruim, já tinha acabado há bastante tempo. Ela falou isso, ela quis deixar isso bastante claro. E aí ela tava lá escovando os dentes, o Shaya fazendo carinho nela, e aí ela fala assim: eu sou uma mulher de 46 anos de idade, por que que eu não posso me apaixonar de novo? Pode, ninguém inclusive vai recriminar, Michelle, se você se apaixonar. Ao contrário, a gente veria isso, uma grande história, uma grande narrativa que você poderia não só se apropriar em relação ao jogo, mas com relação à sua própria vida. Seria coerente, inclusive, com o que você mesmo prega na televisão, no Chega Mais, que você apresentou no SBT e tal. Seria interessante se você assumisse isso. Uma mulher madura, de 46 anos, que sabe muito bem o que quer da vida e que pode se apaixonar. E que não há nada de errado com isso. Isso pode gerar uma empatia imediata com o público. Isso é poderoso para criar uma empatia com o público. Só que aí, o que ela quer fazer é manter isso tudo parado. Isso é que é o ruim e o complicador dessa história, porque ela poderia jogar isso aí pra, assim, nas claras, pra todo mundo saber. Joga pra todo mundo, deixa lá o negócio rolar ali. E assim, isso aí a gente sabe que talvez não dê muito além do que vocês estão vendo aí na tela. Isso é o máximo que vocês estão vendo aí, tá? É o máximo que vocês estão vendo. Porque de resto, gente, eu acho que é um grande erro, tá? Eu acho que é um grande erro da Michelle não desenvolver isso. Aí, na hora que eu estava gravando com vocês, veio essa cena aí. Essa foi a cena do confronto entre o Creu e a Rayane. Ontem eu já tinha falado ali que eu achei a atitude do Creu bastante violenta, a forma como ele falou isso. Não que eu ache que o Creu esteja certo nessa história, só que a Rayane também não está. Por que que aconteceu essa briga, tá?
A Rayane estava se trocando depois da festa. Eles recebem o figurino toda sexta-feira e tal, então depois que eles se retiram da festa, eles vão se trocar para dormir, eles precisam retirar o figurino, devolver o figurino. E aí ela disse que ela estava cercada ali de machos na cama dela, que ela estava ali incomodada com isso, e ela explodiu, ela começou a gritar ali. E aí ela disse que ela estava se sentindo desconfortável e oprimida com um monte de homens no quarto enquanto ela estava tentando se trocar. E aí a Rayane ficou virada no Jiraya, foi pra cima, foi gritar ali e tal. E aí foi o que eu mostrei pra vocês ontem, aquele trecho, ela gritando: "Me respeita, caralho! Se eu estou me sentindo oprimida, sai daqui, porra, sai daqui!" Aí ela começava a gritar, foi toda aquela gritaria. E aí o Creu pediu pra ela falar mais baixo, só que assim, não tinha como apagar um incêndio que eles já tinham jogado gasolina em cima, né? A Rayane que estava ali continuando a dizer que ela tinha sido desrespeitada pelos homens, que ela estava sendo desrespeitada. Aí o Shaya entrou lá dentro para acalmar a situação. E aí começou uma gritaria de novo, que foi o que eu mostrei para vocês ontem. Aí ela continuava gritando, partindo para cima, isso e aquilo. E aí ela começava a gritar, ela disse ali que o Creu se fazia o tempo todo lá dentro do programa, que o Creu não passava de uma planta. Eu ia dizer o Shell. Né, juntando aí o Creu com o Chia. Mas assim, ela disse ali, você não passa de uma planta. E aí ela chamou pro jogo. Ela disse aí: "Você é uma planta." E aí o Creu disse ali: "Então bora pra roça, você e eu, bora pra roça." E aí os dois começaram ali a gritar um com o outro. A Rayane partiu pra cima do Shaya com acusações pesadas, resgatando coisas de fora do jogo aí com o Shaya. Aí ela começou a dizer ali que o Shaya era um manipulador, era um agressor de mulheres e manipulador, que o Shaya tava manipulando a Michelle. E aí ela grita ali um "vai se fuder." E aí, assim, todo mundo ali continuou vendo a briga, o negócio foi crescendo cada vez mais. E aí ela disse que o Shaya fica fazendo campana em cima da Michelle o tempo todo, que ele não deixa a Michelle respirar, que ele não deixa a Michelle aparecer. E aí ela chamou lá o Will, a Martina, para confirmar essa versão ali, de que o Shaya ficava toda hora em cima da Michelle, que o Shaya ficava pulando em cima da Michelle, que o Shaya não deixava a Michelle respirar, que ficava em cima dela a todo momento e tal. E aí a Rayane começou ali a gritar com o Creu de novo, começou a ofender a família do Creu. E aí ela fala ali pro Creu: "Bota a tua mulher aqui com esse monte de macho pra ver se tu vai gostar, seu filho da puta desgraçado", disse ela. Gente, ela tava com muito ranço do Creu mesmo, tá? Ela tava com muito ranço. E aí a internet resgatou esse vídeo aqui. Porque eu vou ser sincero, tá, gente? Vocês sabem, vocês me conhecem aqui no canal. A Rayane, quando foi conveniente para ela usar isso contra a Ioná, ela usou isso contra a Ioná. Era bastante conveniente para a Rayane usar isso de dizer que ela se sente que a Ioná não podia reclamar porque a Ioná estava no reality show e que a Ioná não podia reclamar porque ela queria se trocar e os homens estavam no quarto. Inclusive, isso aconteceu no primeiro dia, quando a própria Ioná acusou o Wallace de não deixar ela sair do quarto para ela se trocar. Eu falei isso aqui no canal, inclusive, nos primeiros dias. Então o problema aí é a hipocrisia da Rayane. Porque com a Ioná era permitido fazer isso, mas com ela não pode? Então os públicos, os internautas, resgataram um vídeo da Rayane, eu vou já mostrar para vocês aqui, dela se trocando com a maior naturalidade na frente dos homens. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Olha aqui esse trecho. Ela se troca com a maior naturalidade na frente dos homens. Olha aí, com a maior naturalidade. Os homens viram para baixo, mudam os olhares, olha. A maior naturalidade possível.
Por que então isso pode? Por que então, só agora, como ela mesma falou durante a briga, 30 dias e ninguém estava indo lá no meu quarto? Ela disse isso, ela disse essa frase. 30 dias e vocês nunca vieram aqui no meu quarto. Ela está se achando a dona da fazenda, inclusive. Mas aqui essa cena é muito significativa. Olha ela aí se trocando na maior naturalidade. Enquanto os homens estão sentados ali na outra cama, ela não parece se ligar. Ou não parece ligar para eles. Agora, por que é que isso está incomodando? A minha teoria é que o que a Saori falou pegou. Porque o que a Saori disse foi, assim, bem profundo. De que a Rayane fica ali se mostrando para os machos, que a Rayane tem namorado, marido, ela não devia fazer isso. E a Saori jogou isso diversas vezes em diversas brigas com a Rayane. Então isso obviamente começou a pegar porque a Rayane voltou da roça. Ou seja, o que as pessoas dizem que ela está querendo limpar a imagem dela e está querendo mudar é o que a Rayane agiu ontem à noite. Porque em um mês de programa, porque só agora ela começou a se incomodar com os homens dentro do quarto e começou a criar toda essa confusão. Por que só agora? Quando foi a Yoná no primeiro dia de programa falando isso, criaram a maior confusão para cima dela. Isso no primeiro dia. A gente já está no dia 32. Porque no primeiro dia, isso não foi problema. Sério, elas não se enxergam. E aí teve um momento ali que a própria Yoná saiu e começou a falar ali, tá? Teve um momento que a própria Yoná jogou isso na cara da Rayane. Mas teve um momento ali que a Rayane saiu de lá do quarto. E aí o Shaya foi lá conversar com o Creu. Desculpa. Tanto que ele gritou assim com o Creu: para, cala a boca, não vá brigar com ela, deixa ela gritar, deixa ela falar sozinha, deixa ela fazer isso, deixa ela fazer aquilo e tal. E ele ficou aconselhando, inclusive na hora eu tava falando com isso com vocês também. Ele gritando ali, dizendo pro Creu se acalmar, e o Creu dizendo que ele só queria dormir, que ele só tava precisando dormir e tal. Então eles ficaram ali. Só que a Yoná foi pra cima da Rayane e jogou ali pra Rayane: agora você sabe como é, né? Na minha vez ninguém me defendeu. E aí a Rayane estava ali dizendo que a Yoná tinha perdido completamente a credibilidade só porque ela tinha mostrado as peitiolas para o Alas. Peraí. A Rayane levantou e mostrou as peitiolas para Saori. Só porque ela estava com o Lib ali para esconder os mamilos, ela acha que ela não está mostrando o peito? É isso, né, Rayane? Só porque você tá botando o adesivo para esconder os mamilos, você acha que você não tá mostrando o peito? Você acha que isso cola mesmo? Você levantou a blusa e mostrou para Saori. Você levantou e mostrou os dois. Você levantou um lado, mostrou um lado do peito. Levantou a camisa, mostrou o outro lado do peito. Depois levantou a camisa para mostrar os dois. E você acha que só pelo fato de você estar com o negócio, com o adesivo nos mamilos, você acha que isso não é mostrar o peito? Também é. Não vamos ser hipócritas, não. É mostrar o peito, sim. Então, assim, por que ela disse que a Yoná ficou descredibilizada e ela não? Para vocês verem e enxergarem aí a hipocrisia desse povo. Sério, a hipocrisia disso. Bote hipocrisia nisso. Bote hipocrisia. Quer dizer, a Rayane pode reclamar que os homens estavam ali no quarto, deixando ela desconfortável, mas a Yoná não pode fazer a mesma coisa? A Rayane voltou da roça se achando demais, né? E aí todo mundo ali começava a controlar, tentando ali fazer a Rayane baixar um pouco a bola, baixar um pouco ali a crise. E a Rayane começava a reclamar ali que em 30 dias de programa ninguém nunca veio aqui, eles nunca vieram aqui no quarto. E nos últimos 3 dias eles estão vindo agora pra cá e tal. Ela fala como se ela fosse a dona da fazenda.
Ela fala ali como se fosse a dona do quarto. Teve um momento ali da noite, tá, que a Michelle ficou tão constrangida que ela preferiu dormir nesse banquinho que tem ali atrás do sofá, né? Você percebe que tem um aparador, tem um banquinho e tem um sofá lá atrás. E que ela preferiu ficar ali no banquinho do sofá porque ela estava se sentindo constrangida com o que a Rayane tinha feito e falado sobre ela. A Maria foi lá junto com o Chaya, disse para ela voltar para a cama, mas ela disse: eu não vou, eu quero ficar sozinha. Eu não quero ficar no meio deles ali. Ela estava se sentindo extremamente constrangida com relação a isso. E aí o Chaya ali respeitou, deixou ela ficar ali. E a Rayane lá dentro continuava chamando o Chaya de manipulador de mulheres, que aí ele não respeitava a Michelle, que a Michelle tinha alguém aqui fora, que ele não respeitava o que a Michelle fazia, que ele não respeitava a Michelle, que ele ficava em cima da Michelle toda hora. Isso porque ela não sabia, pelo menos até então. Não sei se ela ainda sabe, porque eu não vi a Michelle conversando com ela hoje. Pelo menos nas câmeras aonde eu vi, eu não enxerguei a Michelle conversando com a Rayane e dizendo para a Rayane que ela sim tem esse sentimento pelo Chaya. Isso eu realmente não vi acontecer. Até onde eu acompanhei, eu não vi isso acontecer, tá? Eu não vi. Aí teve um momento ali que até o Valério, que não fala porra nenhuma nesse programa, que não fala nada, se levantou, começou a dizer ali que esse bando de homem fica entrando no quarto e que isso acaba constrangindo as mulheres, que acaba deixando as mulheres mal e tal. O Valério, cara, mal aparece. Mas ele começou a falar isso com aquela coisa dele toda enrolada, como se ele estivesse falando ali com um monte de merda na boca, porque é só isso que ele fala. E aí o Chaya começou a chorar ali, o Chaya tava nervoso, deu pra ver que o Chaya tava nervoso. E aí o Chaya nervoso começou a dizer ali que ele não aceitava o que estavam fazendo com a Michelle, que 3 pessoas estavam xingando ele ao mesmo tempo, sem ele ter feito nada para essas pessoas, sem ele ter feito nada, e que ele tava ali sendo execrado por nada. Então ele se segurou. Tá? Ele se segurou. Só que a Rayane tava com uns caralho lá dentro do quarto. E aí o negócio foi só crescendo. Ela, puta da vida, sabe o que ela fez? Ela pegou ali o edredom e o travesseiro dele e saiu do quarto com isso, jogou lá na sala enquanto ele tava lá. E aí os dois começaram a discutir de novo. E aí a Rayane começou a dizer que ele não deixava a Michelle respirar, que ele não deixava a Michelle ter o momento dela, que ele não deixava a Michelle ali se reunir com os amigos, que ele não deixava, que ele estava cercando a Michelle por todo o tempo. E aí ela começou a gritar: seu escroto, ela tem uma pessoa lá fora, você não está respeitando a Michelle. E aí os dois começaram a discutir, e aí eles começaram a falar da vida, da carreira dele, e até onde ele mora. E aí eles começaram de novo a falar do negócio dali de Lisboa, que até agora isso não foi esclarecido direito, porque o que a gente sabe é só o que a Lid de Lisboa falou aqui fora. O que a gente sabe da versão dele da história é o que ele falou lá dentro. Que os dois tiveram um problema, mas que depois os dois se resolveram. É isso o que a gente sabe. É isso que a gente viu, pelo menos. Mas ali os dois começaram a brigar. Eu vou até mostrar um trecho ali, que foi nesse momento que a Rayane falou meu quarto. A Rayane disse ali que o quarto era dela, que a casa é praticamente dela. Ela tá se sentindo a dona. Literalmente ela tá se sentindo a dona da fazenda. Então vamos mostrar aqui esse trecho, tá? Porque isso aqui, assim, eles ficaram com tanto ranço da Rayane depois disso, que isso já virou motivo de voto e apontamento que vai acontecer nos próximos dias. Vamos ver isso aqui. Vamos ver, deixa eu só colocar aqui direitinho para vocês. Deixa eu só colocar aqui rapidinho, só para vocês verem aqui. Porque toda vez que eu vou colocar o vídeo aqui, eu preciso simplesmente arrumar a imagem certinho aqui para não ficar torto.
Eu já tentei fazer isso pro aplicativo ficar automático, mas infelizmente ele não fica. E aí toda vez que eu vou colocar o vídeo eu tenho que arrumar a proporção antes, né? É por isso que eu queria uma plataforma que fizesse isso pra mim automático, que eu só botasse o material lá. Mas infelizmente eu não posso pagar porque é muito caro. Olha só. No meu quarto há 30 dias. Eu te desrespeitei. No momento que você se envolveu com a Michelle, você tá levando todo mundo pro meu quarto, tá desrespeitando todas as mulheres dentro do quarto. Tá viajando. Não tô viajando, não, cara. Você faz coitado. O teu papel é esse. Você é um ótimo ator. Parabéns, é um ótimo ator. Você deveria começar a trabalhar mais, né? Já tem DRT, tem que trabalhar mais. Tenho, meu Falta amor, mas trabalho. ainda... E aí ela fala assim, né? Ela fala, eu tenho onde morar e você, com anos de carreira, não tem onde morar. Sério, gente, ele descambou pra isso. E aí foi toda uma briga que aconteceu entre eles, tá? Foi toda uma briga que rolou ali. Sério, foi uma baixaria total, uma baixaria total. E aí depois ela começou a dizer que ele estava acabando com a vida da Michelle aqui fora, que ele estava destruindo as coisas da Michelle e tal. Gente, tá? O negócio ali foi piorando, foi só piorando. E aí de novo lá dentro do quarto, ela pergunta lá pro Will sobre o que tinha acontecido com o Shia e a Lid. E aí teve um momento lá que eles começaram a falar da vida pessoal dele. E aí começou mais uma briga. E aí a Michelle, que tava lá dentro do quarto, tava gritando ali que ele tinha que respeitar as mulheres, que ele tinha que aprender a respeitar as mulheres. E aí ela disse ali, sai daqui, seu porra! Você tem que aprender a respeitar as mulheres. Quando as mulheres estão se sentindo oprimidas, você não pode questionar as mulheres e tal. O negócio foi só ali crescendo, foi crescendo. Aí teve um momento, gente, tá? Teve um momento que o negócio ali foi crescendo mais ainda, tá? O que o negócio foi crescendo? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu me perdi aqui um pouquinho no texto. Tem horas aqui, tá? Tem horas aqui que eu faço o texto, mas tem horas que sai de sincronia aqui. E aí, do lado de fora, mais uma briga começava, dessa vez entre o Toninho e o Nizam. E aí eles começaram a lavar roupa suja, e aí a Rayane já tinha brigado com o Shia, e aí, né, no meio dessa briga toda ali, o Shia saiu da casa. O Shia saiu pela porta principal da casa, e aí começou toda uma outra briga, foi um caos total. Primeiro, vamos lá para esse caos aí do Toninho com o Shia. Do nada, não tão do nada assim, mas no meio dessa confusão toda, uma das coisas foi o Toninho partindo para cima do Shia, cobrando uma pergunta antiga que ele tinha feito, que o Nizam tinha feito para o Toninho no primeiro dia. O que a sua ADM falou de mim? Disse aí o Toninho, falando que o Shia havia perguntado, que o Nizam havia perguntado isso para ele nos primeiros dias. A partir daí, gente, os dois começaram a trocar ofensas pessoais, um com o outro. E aí o Nizam começou a dizer ali que ele é orgulhoso do trabalho que ele faz, que ele é orgulhoso ali dos seguidores que ele tem. E aí teve um momento aí que o Nizam falou, então me põe na roça, tu tá esperando o quê, caralho? Me bota na roça, na primeira oportunidade vamos nós dois e vamos ver o que o Brasil acha disso. Aí no meio disso tudo, o Shia sai pela porta principal. E aí daí todo mundo começa a dizer assim, mas ele tem privilégios, porque todo mundo acusava a Gabi de ter privilégio. Ele saiu para fumar pela porta principal enquanto a festa estava sendo desmontada. E aí o negócio só piorava, só crescia mais, crescia aqui, o barulho crescia ali. Aí o Will dizendo que o Shia tinha privilégios, só porque o Shia tinha contrato de ator na Record, que o Shia fazia as novelas religiosas ali, que ele era privilegiado. E aí o Toninho continuava gritando ali com o Nizam. O Nizam debochou que o Toninho não ganha uma prova. E aí o Toninho começou a atacar o Nizam, dizendo que o Nizam participou de não sei quantos realities e que ele nunca conseguiu nada com relação a isso.
E aí depois o Toninho vai lá e bota uma facada no Nizam e disse assim: o teu número de seguidores demonstra que você não é uma pessoa legal. E ele fala: você tem medo, você tem 280 mil seguidores, você tem medo de mim, disse aí o Toninho. E aí depois o Toninho disse que ele já teve em 4 reality shows, que o Nizam, nesses 4 reality shows, não conseguiu aumentar o número de seguidores dele e que ele é um fracassado. E aí o Nizam acusou o Toninho de soberba, disse que o Toninho estava sendo soberba, que ele, mesmo com 280 mil seguidores, tem orgulho do trabalho dele, que ele tem orgulho das conquistas dele, que esses 280 mil seguidores fizeram ele chegar aonde ele chegou. E ainda disse mais, que o Toninho, com esses milhões de seguidores que ele tem, não vai tão longe assim no jogo. Pela primeira vez eu vou ter que concordar com o Nizam, né? Porque afinal de contas, vocês sabem que não vai. O Toninho é um daqueles que bateu na roça, vaza. Só se for uma roça muito favorável a ele, com um ranço muito maior. Aí o Toninho acaba ficando. Mas se for numa roça assim muito desfavorável, realmente o Toninho não vai ficar ali. Mas eles continuaram brigando ali. E aí teve um outro momento ali que a Rayane lá dentro do quarto continuava gritando. E aí ela disse ali que ela não era mais obrigada a ficar ali nesse programa. Ela disse ali que ela queria ir embora do programa, que ela não era obrigada a ficar ali se trocando e um monte de macho escroto, que ela não ia mais aguentar dormir do lado do monte de macho escroto. Só que aí o Play Plus cortou a câmera e não deu pra gente ver o que ela tinha falado. Mas ela ali falou de desistir, que ela queria desistir do programa. E aí, do outro lado da casa, a Saori e a Yoná só estavam falando ali. Ah, a Yoná saiu do quarto e disse: a outra lá tá dizendo que quer ir embora. Então vai embora, pode bater o sino, pode ir embora. Sério, foi maravilhoso a Yoná falando isso. Aí o Shaya volta ali, tá? O Shaya volta lá de fora pela porta principal. E aí todo mundo ali disse que ele tava com a mesma cara que ele tava naquela outra sexta-feira, que ele tava com crise de ansiedade. E teve um momento que a Rayane reclamou, ela disse ali: eu também tenho crise de ansiedade, eu também tenho essas coisas. Por que a produção não deixa a gente sair pra fumar, então? Só deixou o Shaya. Aí começaram a dizer que o Shaya era privilegiado, que o Shaya isso, que o Shaya aquilo e tal. E aí depois começou de novo ali uma gritaria. Depois foi baixando mais. O Mesquitinha apareceu ali, perguntou assim pro Shaya se estava tudo bem com ele. Aí o Shaya disse que estava tudo bem. A produção mandou ele entrar no closet para ser atendido de novo. E aí todo mundo começou a dispersar. Todo mundo ali começou a dispersar. Teve um momento ali que as meninas estavam falando dessas atitudes do Shaya, dessas atitudes que ele estava tendo ali, tá? Mas não falaram nada além daquilo que já tinha sido falado no restante ali da madrugada. E aí os próprios disseram que, apesar de tudo, sempre houve respeito. Nunca houve um desrespeito ali dentro. De fato, nunca houve. O único desrespeito, até onde eu vi, e não é uma questão só porque eu tenho ranço do Wallace, não. Foi porque ele próprio provocou isso. O único desrespeito que eu vi até agora foi com relação ao Wallace e a Yoná. Isso realmente foi um desrespeito. Isso aí, gente, não tenho nem o que discutir. Foi um total desrespeito que ele teve com ela. Foi um total desrespeito mesmo. Aí, no final das contas, tá? Teve ali a conchinha amiga que voltou. Aí a Duda estava deitada lá com o Dudu e a Saori na mesma cama. E aí, em determinado momento da madrugada, ela foi se deitar com o Matheus. E aí, no meio disso, o Matheus perguntou ali pra ela se ela estava usando ele. Aí ela falou que ela estava com saudade da conchinha amiga e tal. E aí os dois começaram a ficar deitados ali de conchinha. Mas foi só isso, tá?
Os dois, assim, não desenvolveram mais nada além disso. Não teve beijo, não teve essas coisas. E no final da madrugada, o Shia voltou, escovou os dentes dele, pegou o travesseiro e dormiu ali do lado da Michelle. Se deitou ali onde ela estava, no banquinho, e ficou lá. Michelle dormindo ali no banquinho e ele dormindo ali no chão, do lado dela. Pronto, foi só isso. A madrugada. Gente, ainda consegui te resumir a madrugada em 40 minutos. Porque teve muita coisa. E muito do que eu tô te falando aqui vai ser cortado da edição. Muito do que eu tô te falando aqui, vocês não vão ver da edição do programa, tá? Não vão ver. E aí o começo da manhã de hoje foi a redução de danos. Afinal de contas, Michelle foi exposta mais uma vez. Dessa vez pela Rayane. E aí, no meio disso tudo, no meio da manhã, ela foi conversar com o Creu. Ele disse que estava muito abalado psicologicamente pelo que tinha acontecido na treta durante a madrugada. E aí, a Michelle o aconselhou, tentou ali fazer a voz da razão para ele, dizendo ali que ela entendia que os homens não enxergavam isso como um incômodo, mas que é uma atitude que incomoda ter homens no quarto enquanto as mulheres estão se trocando. Mas quando foi com a Ioná, podia, né? Quando foi com a Ioná, podia. Agora, como é com a Rayane, a rainha de Sabá, como a Ioná chama ela, não pode. Com a Ioná, não pode. Com a Ioná não pode ter o mesmo direito que as outras mulheres, né? E aí, depois foi o Toninho que deu um apoio ali pro Creu. Só que o Toninho disse ali que agora eles iam mesmo ter que mudar a estratégia. O Toninho disse ali pro Creu: sai daquela porra daquele quarto, vem dormir na sala com a gente. Deixa a cama lá pra eles, mas vem ficar aqui com a gente. E aí o Creu disse ali que ele estava perdido, estava impotente diante da situação. E aí ele até mesmo fala: se eu tivesse brigado com outro homem, até dava para eu reclamar. Agora, se eu vou brigar com uma mulher, eu vou fazer o quê? Eu tenho que ficar lá aguentando. Mesmo assim, a fala dele ontem contra a Rayane, e isso eu falo para vocês, isso pegou mal para ele. Porque como ele falou gritando com ela, e ele tem uma voz forte, isso soa muito ruim para ele, isso pega muito mal para ele. E pegou mal para ele, né? Porque teve muita gente criticando ele também, pela atitude dele. Mesmo que ele não esteja 100% errado, mas como ele já tem um certo ranço do público, e aí diante dessa situação ele ainda vai lá e ainda grita com uma mulher, tipo, fica ruim, né? Dá muito ruim para ele. Deu muito ruim para ele. Então, assim, ele mesmo falou: como era uma briga com uma mulher, eu vou fazer o quê? Porque não tem o que fazer, infelizmente. Ele disse que tinha que aguentar ali. Aí o Toninho começou a montar uma lista onde ele classificava nomes para uma vingança que eles tinham ali. E ele disse que, para ele, na visão dele, a Rayane se achava a rainha da cocada preta. E que já eles têm um alvo principal agora para essa roça: o Will. Ele disse ali que quer porque quer ver o Will na roça. E que ele chegou até pedir para o Matheus indicar o Will direto para a roça. Só que assim, né, o Matheus deixou claro hoje no rancho que ele vai ou na Saori ou no Shia. Deu a entender que era no Shia para agradar os novos aliados dele. Mas isso eu vou falar no próximo vídeo, tá? Isso eu não vou misturar as coisas agora. Aí do outro lado, lá embaixo, na hora ali do trato, o Matheus e a Duda começaram a falar ali sobre o que tinha acontecido durante a madrugada. Eles repercutiram essa treta. E aí o Matheus disse que, vendo toda a situação, ele como homem, realmente é desconfortável ter as mulheres se trocando na frente deles e tal. E aí ele disse que ele já tinha sacado também o clima entre a Michelle e o Shia há muito mais tempo.
Ele fala isso pra Duda: tá estranho esse negócio do Chaya e da Michelle. Eu tô começando a reparar, eles vivem juntos. Eu até achei estranho, disse aí o Matheus. Pô, o negócio tá acontecendo há um mês, só agora que tu tá reparando isso? Porra. Eu sei que a Michelle e o Chaya demoraram a deixar isso, assim, que a gente percebesse isso, mas, pô, lá dentro já tinha gente que já tinha percebido esses sinais. Olha o tempo, né? A gente já tinha começado a ver isso há muito mais tempo. E aí, eles começaram a deixar claro que eles também já estão percebendo isso, que eles já também estão percebendo que o Chaya e a Michelle estão se envolvendo a um nível mais profundo. Ele disse ali, né, que ele também percebeu que depois que ele se tornou fazendeiro, muita gente começou a mudar com ele e que ele sentiu literalmente que todo mundo mudou com ele depois desse chapéu. E aí ele disse que, assim, ele não consegue confiar em muita gente mais. Deu ruim, né, Matheus? Né? E você ainda vai e leva as pessoas mais falsas pro seu lado. Olha que eu nem tô falando que a Maria é falsa. Mas você ainda vai botar o Nizam e o Wallace, né? E diz que confia nos dois. Deu pra ver, né? Que seu jogo foi bem, assim, bem pra baixo. Deu pra ver isso, né? Aí depois teve um momento ali que o Creu começou a chorar. Aí a Maria foi lá consolar ele. O Creu disse ali que ele estava completamente destruído, que ele estava pensando em desistir, que ele tinha chegado no limite emocional dele. E aí ele começou a questionar se valia a pena ficar nesse jogo, se valia a pena estar ali sendo, de uma certa forma, encurralado por essas situações. Ele disse que ele teve um soco no estômago diante de tudo isso. E aí ele disse ali: só porque eu nasci homem eu vou ter que ficar escutando e falar que tá tudo certo? Só porque eu nasci homem eu não pedi a Deus para nascer um homem? Mas sabe o que é isso? E eu vou ser sincero, a Rayane tá querendo levantar uma pauta que, desculpa, não vai colar. Porque quando foi a Ioná que fez isso, e a Ioná foi a primeira pessoa que falou, a Rayane descredibilizou. E agora que a Ioná tem razão sobre isso, quer dizer, a Ioná tem razão, agora que eles estão enxergando, aí a Rayane quer se apropriar de uma pauta que, assim, não representa ela. Porque em 30 dias ela nunca reclamou disso. Por que ela está reclamando agora? Só porque a Saori jogou na cara que ela vive se jogando pra cima dos homens? Então, tipo, tá muito ruim pra Rayane. Sejam sinceros, tá muito ruim pra ela. E aí ele disse ali que ele estava se sentindo acuado e impossibilitado de reagir da forma que ele queria reagir, que ele não estava se sentindo bem diante dessa situação. E aí ele disse ali que ele consegue sair do programa tranquilamente, sem ganhar prêmio, sem nada. E aí a Maria prometeu mediar a situação, mas não tem o que mediar mais. Ela vai mediar o quê? Tentar conversar com a Rayane sobre o quê? A Rayane já comprou essa briga. E ela vai ter que sustentar isso, querendo ou não. Ela vai ter que sustentar o que ela própria fez. Não tem muito mais o que fazer com relação a isso. E aí teve um momento que ele estava tão receoso que ele até chegou a perguntar para a Gabi se ele podia entrar no quarto. A Gabi até falou: nem sei porque eu não entrei lá. O clima ficou meio ruim mesmo hoje na casa, tava assim, tá? E aí o negócio ficou mais complicado. Aí depois teve um momento ali que a Michelle foi conversar com a Carol e ela ali abriu mesmo, tá? Ela abriu mesmo pra Carol que ela tá apaixonada pelo Chaya, que os dois estão tendo um sentimento um pelo outro e que ela não gostou de quem usou o nome dela nessa briga. E aí ela deixou claro, tá? Ela admitiu com todas as letras pra Carol e pra quem quisesse ouvir, pra quem estivesse ali do lado, o que ela sente pelo Chaya. Disse que isso não é uma carência, que isso não é jogo e que já tinha virado mais de amizade. E que o relacionamento dela aqui de fora já estava muito ruim. E aí ela disse que estava muito magoada com as pessoas do próprio grupo que usaram essa pauta contra ela. Ela disse que estava muito magoada com a Rayane, inclusive.
E aí ela disse, eu fiquei muito chateada porque as pessoas do meu círculo não chegaram comigo para conversar e falaram qualquer coisa. Simplesmente jogaram isso ao vivo ali para todo mundo ouvir. Ela disse que se sentiu muito traída pelo que estava acontecendo. E aí teve um momento que a Maria se sentou lá com ela para consolar ela. Depois o Chaya também foi lá. E aí eles começaram ali a dar o veredito sobre o que tinha acontecido ali na briga. E aí a Michelle disse que a Rayane não tem freios, tá? Que a Rayane não tem freios, que a Rayane briga mesmo, que a Rayane quando se solta vai mesmo pra baixaria e vai. Vocês sabem que vai. E agora eles começaram a se tocar que não tem mesmo o que fazer, tá? Não tem mesmo o que fazer com relação a isso. Eles conversaram ali por horas, tá? Então, assim, eu tô só resumindo o que a gente conseguiu pegar aí dessa conversa toda. Aí, em outro momento, o Dudu tava conversando ali com o grupinho. E aí, no grupinho dele ali, ele disse que o grupão, aquele grupão dos primeiros dias, de 15 pessoas, 16 pessoas, não existe mais. E que a casa está bastante dividida e que agora eles tinham que fazer ali uma nova estratégia para a roça. Tanto que o Dudu fala assim, se o Matheus indica o Chaya, que quem é que vai votar no Chaya já muda e vai votar no Creu. Só que do outro lado, quem vai votar no Will pode acabar votando na própria Rai. E aí eles começaram a desenhar vários cenários, tentando ali entender para onde é que o Matheus iria redirecionar esses votos. E aí a Tamires até falou ali que ela fez uma pergunta para a Gabi sobre por que a Rayane tinha explodido da maneira que ela tinha explodido. Aí ela questionou isso. Porque é só agora, 30 dias depois, que ela começou a agir desse jeito. E aí ela disse ali que a Rayane, de uma certa forma, tá usando essa pauta para tentar se beneficiar dentro do jogo. Para tentar fazer isso ali, uma pauta para que ela própria se beneficie. E aí, no meio disso, a Duda e a Saori começaram a prestar atenção em como o Matheus está sendo o fazendeiro mais babado dentro da casa. Todo mundo tá babando o ovo dele, todo mundo tá indo para cima dele, que ele é o mais paparicado, justamente porque ele não tem uma definição de grupo, nem para onde as coisas estavam indo. E aí a Tamires aproveitou para dizer que ela não está gostando dessa aproximação do Matheus com as meninas, especialmente com a Martina. E aí ele começou a dizer ali, a Tamires começou a dizer ali que o Matheus estava indo para cima daquela galerosa. Eu não sei muito o que ela quis dizer com essa palavra, tá? Mas foi o que ela falou. E aí, no meio disso tudo, no meio de articulações aqui, articulações ali, o Chaya ali começou a fantar a estratégia dele também. Porque afinal de contas, né, a casa dividiu em vários grupos. E aí, mesmo depois de ser pintado como o grande vilão, ele já está começando a se mexer. E aí ele fez o mapa da casa e listou ali os inimigos e os possíveis aliados. Disse ali que tem 7 pessoas no outro grupo. E aí ele falou ali que no grupo dele tinha ele, o Toninho, o Creu, a Michelle, o Mesquita. E aí eles até disse ali pra Carol, você, Carol, junto com a Kati, pode vir pra gente, a gente junta, a gente tem mais 7 pessoas. E aí o negócio começava a se movimentar. Ele convidou a Carol e o Fabiano para se juntar a eles e formar um grupo contra a Rayane, para botar a Rayane na roça. A Carol disse que ela queria votar no Toninho, no Toninho já na Tamires, só que o Fabiano disse ali que eles tinham que ser pragmáticos. Nesse momento, eles tinham que blindar a Carol. E para blindar a Carol, eles tinham ali que sim se juntar com o inimigo e partir para cima e partir para cima da Rayane.
E aí teve um momento ali que o Fabiano deu a ideia deles botarem o Dudu na roça, porque eles precisam testar. Segundo o Fabiano, o Dudu é sujinho aqui fora e que o Dudu aqui fora, se cair numa roça, ele pode sair. Deixa botar na roça para ver o que vai acontecer, né, gente? Deixa botarem o Dudu na roça para ver o que vai acontecer. E aí, a Ioná foi conversar ali com o Shaya. Uma das coisas que a Ioná disse ali pro Shaya foi justamente o que ela falou pra Ioná de madrugada. Quando foi com ela, a Rayane não ligou. Quando foi com ela, todo mundo foi pra cima dela. Agora que a Rayane tá querendo se apropriar dessa pauta, estão jogando isso ali a favor. E aí o Shaya disse que ele ia apontar a Rayane no domingo. E aí ele até falou, eu vou usar o que a Ioná me falou. A Ioná falou, pode falar que eu vou confirmar, porque é isso mesmo. Sério, na hora dessas até se juntar com a Ioná vale, né? Aí teve um momento ali que lá na casinha da árvore, a Ioná foi conversar com o Dudu, disse pro Dudu tomar cuidado com a Tamires, pro Dudu não ficar dando protagonismo pra Tamires. E aí ele disse ali que ela disse que se o Dudu continuasse a dar protagonismo pra Tamires, ele ia se ferrar porque a Tamires é uma trapaceira, que a Tamires é uma Carol 2. E aí, né, basicamente, já deixou bastante claro aí. Não se aproxima demais da Tamires. Que a Tamires é uma barraqueira que pode se queimar e o Dudu pode acabar caindo junto com ela. E aí ela disse ali que eles precisavam se proteger, justamente para evitar de se sujar com barraco. Segundo a Ioná, o jogo deles precisa ser limpo e também precisa ser engraçado. E olha que a Ioná não está errada nessa visão, tá? A Ioná não está errada nessa visão. Aí teve um momento ali, isso já foi ainda agora lá, que a Rayane disse que ela precisava abrir os olhos da Michelle. Eu não consegui pegar a imagem desse momento ali, mas ela disse ali que precisava abrir os olhos da Michelle para ela ter cuidado ali com o Shaya e tal, enfim. Aí depois teve uma outra cena ali que foi justamente a Ioná conversando ali com todos eles sobre o motivo que levou a essa explosão da Rayane. Disse a Ioná: quando eu disse assim, será que o seu namorado tá gostando disso? Disse aí a Ioná: a Rayane tá querendo limpar a imagem dela com o Belo, mas ela quer se afastar dos meninos e dizer que os meninos é que estão assediando ela. Errada, de fato, a Ioná não está. Errada ela não está, porque isso é uma estratégia. A fúria da Rayane não foi algo do nada, não surgiu do nada, não foi espontâneo do nada. Não, isso tinha um motivo. O motivo é justamente esse. Ela tá jogando aí para tentar dizer que ela é que está sendo vítima de uma história que ela própria deixou acontecer aí. Aí a Ioná disse que a Rayane criou esse circo todo só para se vitimizar e posar como defensora da moral. E aí o Shaya, depois, né, porque ela falou isso pro Shaya também, o Shaya disse ali que isso aí é algo que ele já observou na própria Rayane. E aí, no outro momento ali, já antes ali do rancho do fazendeiro, o Mesquita pegou umas flores, cortou as flores, e aí ele deu essas flores para a Maria. Aí depois a Maria foi chorar ali no banheiro e tal. Não entendi o porquê que ela chorou, mas ela chorou bastante ali. E aí teve um outro momento ali que foi justamente o Shaya. Depois da Ioná ter aberto os olhos dele, ele disse ali que já tem um discurso pronto para ir para cima da Rayane no domingo. Que ele vai para cima dele. E aí o Creu fala assim, tudo bem, mas qual vai ser a minha estratégia agora? O que eu vou ter que fazer de estratégia?
E aí ele disse ali que a Carol tinha feito uma reflexão sobre a maldade de alguns participantes, que atacam a vida pessoal dos participantes, como mulher, filhos, e que isso vai muito além do jogo e que a bateria dele já tinha acabado durante a madrugada. Pronto. Mas ele estava cansado e se deixou ali dizer que ele estava exausto. E aí o Toninho se juntou ali com o Chaya e a Saori. E aí começaram a fazer uma negociação para juntarem votos para botarem ali a Rayane na roça. Vamos ver se vão conseguir, né? Porque não adianta só botar a ideia, né? Não adianta só... Tem que botar isso em prática. E tem que dar certo, né? Porque não adianta só... passar dias planejando, quando chegar lá na hora não fazer isso acontecer. Aí depois, um outro momento ali, foi justamente a Saori dizendo pro Dudu tomar cuidado com a Duda, porque a Duda, ela pode levar essas coisas para que eles estão conversando pro outro lado, que não era para ele contar pra Duda o que eles estavam planejando de votar, ou no Nizam ou na Rayane, que não era pra Duda ficar sabendo disso, porque como a Duda estava próxima do Matheus, a Duda poderia levar isso pro outro lado. Ela começou a dizer ali para que o Dudu tivesse cuidado e não levasse isso ali. E aí teve outro momento também que a Ioná disse que se ela puder, ela quer fazer uma acareação com todo mundo. Quando todo mundo estiver trancado dentro da casa, ela quer fazer ali, botar todo mundo e dizer que quando foi com ela, ninguém deu apoio. Agora que era a Rayane, por que estavam dando apoio? Ela tá dizendo ali que ela tá muito afim de usar essa história contra a Rayane, tá? Muito afim de usar essa história. Enfim, gente, olha, eu ainda consegui resumir tudo o que aconteceu aí em 18 horas e um pouquinho mais de 1 hora. Tá? Vocês vão ver na edição que é muito mais resumido do que eu falei aqui pra vocês, tá? Teve outros acontecimentos que eu tive que cortar, porque se eu deixar passar todos os acontecimentos, vocês aí vão ficar 2, 3 horas aqui, aí não faz nem sentido. Mas enfim, tentei trazer assim todos os acontecimentos resumidos, mas dentro da lógica narrativa de todos eles, tá bom? Daqui a pouco a gente tá de volta pra eu falar aí do rancho do fazendeiro e do que veio depois. Vou ser sincero, o Matheus se queimou pra valer. Eu acho que vai ser muito difícil o Matheus conseguir comprovar alguma coisa positiva disso. Mas isso é pro próximo vídeo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.